gente falando gente, eu nunca sei o que falar, né? Normal, ok, tudo bem. O vídeo de hoje também é um vídeo... Tem muita gente me pedindo muita coisa pra falar sobre muitas coisas, então eu tô tentando selecionar o que eu acho que vai agradar mais pessoas e também o que é mais pedido, né? Então, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de como era a minha rotina do cursinho, mais especificamente, e como que eu escolhia o que eu ia estudar quando eu estava em casa, que na verdade era a maior parte do tempo. Então, o que eu fazia? Eu frequentava o cursinho, eu tinha aulas no período da manhã, e uma vez na semana eu ia em um laboratório de redação, que era tarde, e em umas aulas de química também, que eu gostava muito de fazer. De meinhas. Bom, então, de manhã eu ia pra aula. À tarde, quando eu chegava em casa, eu almoçava e tal, e daí eu já organizava minhas coisas, e eu começava estudando a matéria que eu tive no dia do cursinho. Então, as 5, 6 aulas que tem lá, eu estudava todas aquelas aulas, resolvia os exercícios e revisava os assuntos também. Então eu lia, às vezes eu fazia pequenas anotações, resumos e resolvia os exercícios. Quando eu terminava isso, então, como é que funcionavam os meus estudos? Eu tinha uma apostila que eu peguei emprestado, que era uma apostila de revisão, de um ano inteiro, só que daí no caso eu comecei a fazê-la no metade do ano, né, no meu segundo semestre de cursinho. Peguei ela emprestado e ela tinha conteúdo de todo ano. Então o que eu fiz? Eu dividi as sessões da apostila e fiz uma tabela com as matérias e cada assunto que tinha. E eu ia resolvendo pela tabela. Então, por exemplo, hoje eu tô com vontade de estudar matemática. Aí eu ia lá, estudando matemática, estudando. E quando eu cansava, eu olhava. Biologia eu quase não estudei, quase não avancei na tabela. Então eu ia lá e estudava biologia. Então eu ia indo assim, eu ia acompanhando pela tabela, tentando deixar todas as matérias mais ou menos na mesma linha. Então todas eu tentava avançar da mesma maneira, assim, sem deixar de fazer uma e a outra terminar. Eu ia avançando e eu consegui quase acabar todas as matérias. E por que eu digo quase? Porque eu sempre dava preferência para as matérias que eu tinha mais dificuldade ou que demandavam mais tempo de estudo para mim. Por exemplo, eu sempre tive muita facilidade com história, então história sempre ficava um pouco para trás das outras matérias. Por exemplo, física, eu sabia que eu tinha que resolver muitos exercícios para conseguir, na hora do vestibular, conseguir resolver alguns exercícios. Então eu dava prioridade e avançava mais na tabela. E assim eu fazia para escolher o que eu ia estudar. Então, era pura organização. Eu tinha uma apostila em que eu fazia os exercícios, que tinha todos os assuntos, eu escolhia um material base e a partir daquele material base eu estudava. Então, vamos tentar deixar um pouco mais claro. Eu tinha aquela apostila. Naquela apostila eu não tinha assunto, eu não tinha texto, é só exercício, era uma apostila de exercícios de revisão. Então, eu separei os assuntos. Quando eu escolhia o assunto que eu ia estudar, a matéria que eu ia estudar, eu via em qual parte ou com qual sessão eu havia parado no dia anterior, a partir da tabela, que eu completava todos os dias, ia naquela sessão, naquela página da apostila. Olhava qual era o assunto. Pegava outras apostilas com outros livros texto, e estudava o assunto e resolvia os exercícios. E assim eu fui fazendo. Quando eu achava necessário, que era um assunto que eu achava que tinha mais coisas para decorar, ou eram muitos detalhes, eu tinha um quadro branco que a minha mãe me deu de presente, que, foi assim, super, super legal, eu amava usar. Eu tinha um quadro branco, assim, tem pra vender em loja de brinquedo, que eu fazia como se fosse um resuminho num post-it, passava para aquele quadro e dava, entre aspas, dava uma aula pra mim mesma sobre o assunto. E daí eu já percebi se eu tinha alguma dúvida em alguma parte, se tinha alguma coisa que não tinha ficado muito clara. Isso para matérias que são mais teóricas, que não tem tanto cálculo, como matemática e tal, e algumas partes da física e da química. Então eu usava muito para história, muito para biologia, muito para geografia. É assim que eu fazia essa parte do estudo. Tirando o estudo, eu tinha horário para comer, eu parava para comer.
Eu tinha horário de exercício físico, então quase todos os dias eu fazia algum exercício físico, nem que fosse 20 minutinhos que eu parava para fazer um alongamento com os abdominais, um treinamentozinho, para não deixar o meu corpo parado, para manter ele sempre ativo. Eu também fazia fisioterapia, porque eu tive uma lesão no ombro muito bem séria, assim. Então eu tinha na sexta-feira à tarde, se eu não me engano, eu fazia fisioterapia. Não era sexta, era quinta, porque na sexta eu ia nas aulas, né? E além disso eu também fazia muitos alongamentos e eu ia, como ainda vou, na academia pelo menos uma vez na semana pra fazer uma coisa mais pesada, um treinamento mais pesado. Bom, então além disso, voltando agora pro estudo, eu tô olhando aqui a minha lista de coisas que eu queria falar, tô vendo se eu falei tudo, tô vendo que eu esqueci duas coisas. A primeira é que, se quando eu fazia todo aquele processo de pesquisar, ler o livro-texto, resolver os exercícios e ainda ficavam dúvidas ou eu não conseguia resolver o exercício, a primeira coisa que eu fazia era ligar o computador e pesquisar. Eu assistia aulas online, eu lia textos, tem muito material online que é muito bom. Aqui no YouTube tem uma infinidade de coisas que podem ajudar muito, muito, muito. Então, e se eu ainda não sanava a minha dúvida pela internet, eu perguntava para os professores em sala de aula ou em monitorias. Então, eu sempre fazia esse caminho. Primeiro eu estudava sozinha, procurava, se não continuava não entendendo, procurava na internet, tentava entender. Se eu não entendia, eu ia para o recurso do professor. Isso pelo fato de eu não estudar no cursinho, de eu gostar de vir para casa estudar. Bom, além disso, agora eu vou só falar mais uma coisinha quanto às redações. Como é que funcionava pra mim a questão das redações? Como eu disse, eu fazia, já no início do vídeo, eu fazia um laboratório de redação, que era disponibilizado pelo cursinho mesmo, e tinha mais as aulas, né, na grade normal de aulas. Bom, então, o que acontecia? O professor passava os temas em sala de aula, eu costumava fazer no mesmo dia que ele passava o tema, e eu fazia tanto as redações que eram, vamos dizer, entre aspas, obrigatórias, que eram o tema principal da aula, como as redações que ele dava como sugestão para fazer. Então, eu tentava pesquisar o assunto, né? Quando eu fazia em casa, eu tentava pesquisar o assunto, me inteirar melhor, e daí eu escrevia a minha redação. Quando eu fazia em sala de aula, como que eu fazia essa redação? Eu sempre colocava dados históricos, pra mim sempre foi muito fácil, eu sempre tive bastante facilidade com a história, então eu sempre usei a história para comprovar o que eu fazia na minha redação. Mas o que eu queria falar mesmo é que eu fazia todas as redações, eu não deixei de fazer uma redação que eles passavam, eu sempre fiz todas porque a redação decide muita coisa na hora do vestibular e a gente sabe disso, assim como pode mudar muita coisa no Enem, né, todo mundo aí tá ligado no Enem. E eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aí um comentário. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo para continuar recebendo todas as novidades. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.